מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Pessoal, bom dia. Vamos continuar o nosso estudo no segundo livro do profeta Samuel. Hoje nós faremos 2 capítulos pequenininhos, 8 e 9. Os dois juntos ainda se tornam menor do que um outro, né? Que é maior. Amém? Na semana passada nós saímos de um capítulo que nos mostrou a experiência do Davi querendo construir uma casa para Deus. Todo mundo lembra? E ele descobriu que era Deus que estava construindo uma casa para ele. E hoje nós vamos ver o desenvolvimento do cumprimento da profecia, né? Vai começar o desenvolvimento da profecia do Davi recebendo essa casa de Deus, que é ser a plataforma da chegada de Jesus, né? Esse capítulo aqui vai falar da expansão geopolítica do Davi, né? O reino dele. Amém, vamos lá. Vamos orar. Deus, obrigado mais um tempo precioso na tua casa nessa manhã. Obrigado por cada irmão que está aqui. Que teu Espírito Santo continue a nos guiar. Que as coisas aconteçam segundo a tua vontade. E nós queremos consagrar tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler alguns versos. 2 Samuel capítulo 8, alguns versos. Versículo 1. Sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteque e Amar das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, enquanto ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros, 20.000 homens de pé, e Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tá bom até aí. Vamos então analisar o versículo 1. Que diz: e sucedeu depois disto. Depois disto o quê? É uma sequência do capítulo anterior, não é isso? Depois disto o quê? Falam para mim quem esteve na aula passada. Depois do Davi ter tido um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, e ter descoberto que enquanto ele queria construir uma casa para Deus, Deus estava construindo uma casa para ele. Okay? Então, assim, o Davi já vai entrar nesse processo aqui com o coração bem diferente, porque afinal ele está diante de uma grande revelação do que será feito com a vida dele, ok? Então, sucedeu depois disso. É uma sequência, né? Ou seja, sucedeu depois disso, está conectado ao capítulo anterior. Que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou
a Metequiama das mãos dos filisteus. Metequiama é uma cidade filisteia de Gati. Esse nome é bem conhecido, né? Gati. A conquista de Metequiama era importante porque era um centro militar, ou o centro militar principal dos filisteus, a maior fortaleza militar dos filisteus. Por isso que essa conquista de Davi, a Metequiama, é muito importante. Então é interessante a gente analisar as conquistas dele. Não são conquistas simples, simplesmente venceu uma coisa, conquistou. Não, ele está conquistando aqui o centro militar principal, a fortaleza filisteia. Sigamos. Versículo 2. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servo de Davi, pagando-lhe tributos. O texto está dizendo que Davi dizimou 2/3 dos moabitas. 2/3, né? Divide a quantidade deles em 3, o grupo, e ele destruiu 2/3, deixou 1/3 para pagar imposto para ele. Estrategista. Agora, por que Davi faria isso? Destruir moabitas, considerando que a avó do Davi era moabita. Por quê? A Ruth. Ele tem raízes no país de Moabe. Por quê? Então a gente tem que analisar cada fato. Davi está destruindo os moabitas com esse intuito de matar 2/3 e ficar com 1/3 para poder cobrar impostos. Ou seja, eles vão ficar como escravos. Depois a gente vai ver mais na frente o porquê, tá bom? Colocar soldados derrotados deitados no chão. Está escrito isso no texto? Derrotou os moabitas e os mediu com cordel. Ou seja, antes de matar os moabitas, o que Davi fez? Ele colocou todos eles deitados e os mediu com um cordel. Ou seja, como se fosse uma trena de medir. Ele colocava um do lado do outro deitado e media. Ou seja, o percentual que ele vai matar, ele não está contando soldados, ele está medindo. Ok? Por quê? Porque isso aqui é um ritual de guerra usado no Oriente, só que a nação de Israel não tinha costume de fazer isso. Tá? Isso aqui é um momento diferente, não é uma metáfora, esse negócio de usar cordel para medir. Vamos ler o texto. Derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar, entendeu? Então eles estão vivos, entendido? E antes de matá-los, colocou eles deitados um do lado do outro e os mediu com 2 cordéis para os matar e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ele mediu, dividiu em 3 partes essa linha de homens deitados e pegou 2/3 e matou. Podia ter contado. Não é mais fácil, matei tantos homens, mas ele preferiu fazer isso. Por quê? Porque era um ritual de guerra praticado no Oriente. E o Davi fez isso num momento específico. Não era normal Israel fazer isso. Entendido isso? Alguns estudiosos falam que esse ataque do Davi aos moabitas foi por uma causa específica. Aí a gente entra. Porque durante o período de perseguição, vocês lembram do momento que Saul estava perseguindo Davi? Lembram disso? O que o Davi fez? Ele pediu, vou clarear a memória de vocês, que o rei de Moabe cuidasse da sua família, do pai dele e da mãe dele. Lembram disso? Ele pediu esse favor aos moabitas, que cuidasse da sua família, mas não é algo que está na Bíblia. A tradição judaica antiga diz que os moabitas traíram a confiança de Davi e mataram os pais dele. Ok? Essa é uma tradição chamada tradição de Midrash. Por quê? Porque os estudos mais profundos do judaísmo se chama Midrash, ou seja, não é superficial. Então os estudiosos mais aprofundados alegam que Davi só fez isso, colocou eles deitados, mediu. Era uma coisa bem severa, né? Que os reis do Oriente faziam. Ele resolveu fazer isso. Essa intensidade, né, da fúria dele se deu porque a tradição judaica diz que os pais dele
foram mortos pelos moabitas quando ele pediu para que o rei de Moabe os guardasse quando ele estava fugindo de Saul. Entendido? Certo? Davi literalmente derrubou a liderança moabita, executou 2/3 do povo e deixou 1/3 para pagar imposto para ele. Está construindo e consolidando o reino dele de forma inteligente, porque ele está pegando os inimigos, matando um percentual maior e segurando uma parte para se tornar escravo e pagar impostos para que ele possa manter o reino dele. Tudo bem? Versículo 3. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Quando se fala de Hadadezer, é um homem extremamente poderoso do Oriente, tá? Por isso que eu preciso enfatizar isso aqui. Não era um inimigo comum, ou seja, era um inimigo que todo mundo tinha vontade de destruir. O Davi foi lá e destruiu, para você entender o poder do Davi. E o Davi fez isso para recuperar o domínio que esse rei tinha sobre a região do rio Eufrates. Rio Eufrates era uma fronteira natural leste para a máxima extensão do reino de Israel. Era importante porque, olha Gênesis 15, versículo 18. Por que Davi está tomando o domínio da região do rio Eufrates das mãos do Hadadezer? Gênesis 15, versículo 18. Diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Certo? O que o Davi está fazendo? Já que tem uma promessa sobre o povo de Israel, dada por Deus, ele está indo atrás. É isso que a gente devia fazer. Quando a gente sabe que Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas, a gente tem que ir atrás para ela cumprir. E é isso que ele está fazendo. Por isso que o texto está dizendo que o Davi, ele feriu a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tudo bem? O rio Eufrates tinha uma extensão total de aproximadamente 2.800 quilômetros. É bastante. Tinha e tem, né? Se não foi feita alguma mudança na região. Mas 2.800 quilômetros de rio é muito rio. Entende? Porque ele é uma fronteira, ele representa uma fronteira. E o curso desse rio atravessa 3 países: Turquia, Síria e Iraque. Então é um rio poderoso, só para você entender o que está acontecendo com o Davi depois da conversa dele com Deus. Ele decidiu tomar posse daquilo que Deus falou para ele. Certo? Ele falou: vou fazer você crescer, você vai ser a plataforma, eu vou sustentar você, os seus descendentes. Ele falou: então, já que é assim, eu vou para cima. E fica a lição para cada um de nós. Então, o domínio sobre o rio Eufrates representava para o reino de Israel o quê? Uma fronteira para a máxima extensão do reino, número 1. Número 2, o controle de rotas comerciais vitais, porque afinal é um rio, e se é rio, tem embarcações passando, tem comércio, tem riqueza. Terceiro, segurança e zona de influência para afastar potenciais impérios hostis. É muito mais fácil você bloquear um país através das águas, que o inimigo tem mais dificuldade para acessar. E um status de potência regional. Ele está dominando, então o status do Davi subiu. Entenderam isso? Que a expansão geopolítica do Davi está acontecendo. Vamos para o versículo 4. E tomou-lhe Davi 1.000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Está conquistando. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Então, já retar aqui é cortar o tendão da parte de trás das pernas dos cavalos. Coisa triste isso, né? Era uma estratégia militar. Você pegava os cavalos dos inimigos e cortava os tendões das pernas traseiras deles, e eles ficavam imobilizados e não conseguiam andar. Triste, né? Por que isso? Porque o potencial dos inimigos eram os cavalos e os carros. E o povo de Israel não podia ter carro nem cavalo.
Entende? Por que não podia ter carro nem cavalo? Porque Deuteronômio 17, lá atrás da lei, diz que não poderia. Poderia ter, assim, animais para você fazer uma carga. Tá? Por isso que Deuteronômio 17, 16 fala que você não poderia multiplicar cavalos. Você não podia ter cavalos a não ser para fazer algum serviço, assim, mas não para montar essas coisas. Porque a força do povo de Israel não estava nos carros e nos cavalos, estava no Senhor. Então tem coisas que Deus não deixa a gente ter para que a gente possa se apoiar nele. Legal isso, não? Aí explica, Rogério, um pouco dos vazios que a gente tem que ter para a gente depender dele. Então não reclama do vazio, não reclama da falta, porque a falta é o buraco onde Deus entra. O povo era proibido pela lei de ter cavalos, multiplicação de cavalos, multiplicação de riqueza e multiplicação de mulheres. Os 3 pecados do Salomão. Muitos cavalos, muitas mulheres e muita riqueza. Entende? Deus deu riqueza, mas não deu muita para ser o cara mais. Então ele multiplicou tudo. E se corrompeu, porque foi a multiplicação do Salomão que fez ele cair. No meio daquelas várias mulheres, né, que ele tinha, a boa parte delas eram idólatras, eram de outras nações. E para fazer média com elas, ele foi adorar os deuses deles. Aí que está o problema. Entenderam a estratégia militar, por que os cavalos foram já arretados? Salmo 20, versículo 7. O que diz? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Tudo bem? Porque as palavras estão se conectando uma com a outra. É por isso que não fique chateado com Davi, porque ele já arretou os cavalos. Logicamente que isso hoje não pode acontecer, não acontece. É uma coisa bem estranha, né? Você matar animais assim. Mas animais não tinham o valor que tem hoje. Naquela época não. Versículo 5: vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porque o cara era poderoso, tinha aliança com outros países. Vieram os sírios de Damasco para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas não adiantou. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Davi está poderoso, hein? Agora uma coisa importante é saber, vocês estão vendo escrito sírios aí? Sírios de Damasco. Esse nome sírios não existe no original hebraico. Foi colocado depois, pelos romanos. O uso desse termo é um equívoco, tá? Porque o nome original é arameus. Ok? Depois vocês pesquisam no Google de vocês. Por que esse nome mudou? Porque no século 4 a.C., a região geográfica onde os arameus viviam eram comumente chamada de Síria, pelo Império Romano, como se fosse um apelido. O Império Romano chamava de sírios a região onde os arameus moravam. Ou seja, sírios é um termo romano grego para a região onde os arameus viviam. Na época do Davi, essa região era chamada de Arã, porque habitavam os arameus e falavam aramaico. Entendido ou não? Então o nome sírios aparece a partir do ano 4 a.C. Não tinha. Pastor, esse nome Síria que tem aí, Síria, Damasco. Originalmente na Bíblia esse nome não existe, é arameu. A Síria de hoje seria Arã. Alguma dúvida? Podemos seguir? Versículo 6. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. Seria Arã de Damasco. E os sírios, ou os arameus, ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos.
E o Senhor guardou Davi por onde quer que ia. Então nós estamos percebendo que todas as intervenções do Davi estão sendo guiadas por Deus, inclusive o jarretamento dos cavalos, que você achou estranho. É porque a gente tem uma imagem de Deus assim, né? Depende do contexto. Já falei para vocês que Deus não é Deus de gente, Deus não é Deus de cavalo, Deus é Deus de princípio. Mas a Bíblia está mostrando, às vezes a gente não sabe, né? Versículo 6. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. Entenderam? Síria de Damasco, que é Arã. E os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Está aí, só estou repetindo. O Davi montou aqui postos militares em Damasco para controlar a movimentação dos sírios. Ele colocava os seus guardas lá e mantendo eles como escravos, pagadores de impostos. Ou seja, vocês vão me servir e vão gerar renda para mim. Vocês podem produzir na terra de vocês, mas eu quero o meu. Versículo 7. Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer. Hadadezer é um cara poderoso, mas Davi destruiu ele. E trouxe os escudos a Jerusalém. Escudos de ouro aqui não eram para práticas de guerra não, tá? Eram simbólicos, armas simbólicas usadas em batalha só para ornamentar as batalhas reais. Era carregado pela guarda pessoal do rei, representava prestígio, riqueza e autoridade. Era só elementos simbólicos, não eram para guerrear. Esses escudos de ouro que o Davi tomou do Hadadezer eram usados em desfiles militares, recepções oficiais, rituais pagãos e homenagem diplomática. Entendido? Versículo 8, mas é ouro, né? Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Berotai, cidade de Hadadezer. O bronze também tinha valor, não tanto, né? Como hoje, cobre também. Antigamente cobre e bronze, eles não sabiam a separação, então para eles era tudo a mesma coisa. Hoje a gente separa esses dois metais, mas na época cobre e bronze era a mesma coisa, tudo brilhava, latão, cobre e bronze era tudo a mesma coisa. Mas serviam para poder, igual aquelas colunas que estavam do lado de fora do templo de Salomão, né? As colunas Joaquim e Boaz, elas eram de bronze, tinha que ficar polindo aquele negócio, certo? E aí quando o sol batia naquelas colunas, elas refletiam no deserto, e os viajantes que ficavam a mais de quilômetros de distância, eles viam aquele brilho assim, e eram guiados até o templo. Entendeu ou não? Mas por quê, pastor? Qual é o significado disso? Imagina, o sol reflete nas colunas de bronze, as colunas lançam a luz no deserto e as pessoas que estão longe conseguem ver, chegar ao templo. Qual é a lição que vocês têm disso? Quem é o sol? Deus. Quem são as colunas? Nós. Nós refletimos a luz de Deus para que as pessoas que estão longe possam ver o templo. Fechou, já podemos ir embora. E interessante que o templo de Salomão não tinha colunas do lado de dentro, só do lado de fora. Por que isso? Porque não tem coluna aqui dentro. Para ser coluna você tem que ser do lado de fora. Do lado de fora ninguém quer ser, né? Aqui dentro você acha um monte de coluna, todo mundo sua coluna. Vai lá ser lá fora. Aí lá fora você tem que ser polido para refletir a glória de Deus para os homens. Vamos seguir, esse negócio está ficando meio complicado. Versículo 8. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Berotai, cidade de Hadadezer. Também uma cidade arameia, tá? Betá. Versículo 9 em diante. Então, ouvindo Toi, cada nome, né? Rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer. Toi era um rei de Amate. Quando ele ficou sabendo que o poderoso Hadadezer tinha caído, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Toi apanhava do Hadadezer direto,
perdia, e quando Davi venceu ele falou: parabéns, você venceu o cara que me fez mal. E na sua mão ele trouxe vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Percebe que o Davi está enriquecendo cada vez mais. O ouro também não tinha tanto valor, mas tinha um certo valor, mas não tanto como hoje. Porque tinha muito, né? Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Vocês estão percebendo que o Davi está juntando muito ouro, muito bronze. Por quê? Por quê? Para quê? Para bancar a construção do templo que o filho dele vai fazer. Ele não pôde construir, mas ele está juntando todo o material. Certo? Davi consagrou, juntamente com o prato de ouro que já havia consagrado de todas as nações que se sujeitaram. Ele recebia isso como despojo e como presentes também, e juntava para uma obra futura. Versículo 12: da Síria e de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus de Amaleque, dos despojos de Hadadese, filho de Reobe, rei de Zobá. Então o rei Tori, vocês entenderam, estava sofrendo pressão militar do Hadadese, por isso que ele está dando presentes agora para o Davi e batendo palmas para ele. Podemos seguir? Versículo 13: também Davi ganhou nome, não só poder e riqueza, nome, que é bem importante. Voltando, ele feriu os sírios no Vale do Sal, a saber, 18.000. Que matança, hein? Vale do Sal, a região desértica do Mar Morto, tá? Versículo 14: e pôs guarnições em Edom, também colocou um destacamento militar lá. Em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Quem é que está carregando Davi? Deus. A mesma estratégia usada na Síria de Damasco, colocando soldados lá para demarcar território. Versículo 15: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Ou seja, o Davi tinha um cuidado de fazer com que as ações dele fossem legais, justas e certas para todo mundo. Ele era muito justo. Não foi muito justo com o outro lado, depois a gente vai saber. Versículo 16 em diante: Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. O Joabe está aí, ó. Joabe está aí. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. Por favor, vocês não confundam os nomes. Vocês vão ver nomes aqui e vocês vão achar que é uma pessoa. Mas não são as mesmas pessoas. Tá? Você está vendo Josafá aqui como cronista, mas você tem um Josafá que era rei. Então não são as mesmas pessoas. Às vezes você vê um nome na Bíblia que tem 8, 9. E Zadok, que é sacerdote, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Ele está organizando as coisas aqui. O exército, alguém para poder redigir as crônicas, né, porque rei gosta disso. É um aspecto legal deles também, ter os escribas deles, né, para poder registrar os atos históricos, os atos de reino deles, para ficar na história. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. Então ele está organizando o reino. Também Benaía, filho de Jeoiada, estava sobre os quereteus e pereteus, porém os filhos de Davi eram ministros. Ok. Nós terminamos aqui um capítulo que representa o plano de expansão geopolítica do Davi. Só isso. Tá? Para a gente saber o que ele está conquistando e Deus está permitindo. Agora vamos entrar num capítulo 9, que é um capítulo interessante, que vocês conhecem bastante. Uma das coisas legais que o Davi vai fazer aqui é ir atrás do Mefibosete. Vocês lembram, né? Está numa posição elevada, poderoso. E o Davi está tão poderoso que agora ele quer queimar cartucho, ele quer fazer coisas. Versículo 1. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? O Davi, ele tem um senso de responsabilidade tão grande com Jonatas, que ele quer saber se há algum descendente que veio de Saul que ele possa fazer benevolência. Ele quer acertos, ele não quer pendências. É interessante isso, né? Isso é legal quando a gente converte.
nós temos que aprender a começar a acertar nossas pendências. Não é? Acertar pendências é legal. E a gente só faz isso quando a gente converte. Quando a gente não converte, a gente vem para a igreja, fica assim, tem coisas que eu tenho que acertar, não sei o que, não sei o que. Quando a gente vem para a igreja, aí você está lá com a sogra que você não conversa, com o primo que você brigou, o cara que você deve dinheiro para ele. Mas quando você converte, uma coisa é vir para a igreja, outra coisa é converter. É uma das coisas que o Espírito Santo faz, é isso, é chamar a gente a fazer acertos, retificar caminhos. Ok? Isso é importante. Se você nunca sentiu isso, é porque você não converteu ainda. Entendido? Porque mais cedo ou mais tarde você vai viver isso. Quando você estiver sentindo o desejo de fazer acertos ou pendências, acertar pendências na sua vida, é porque Deus está trabalhando fortemente na sua vida. Você converteu de verdade. A gente só faz isso quando a gente converte. Uma vez um cara falou comigo assim, você veio até mim para fazer acerto porque você está mal? Eu falei, não, porque eu estou bem. A gente só faz acerto quando a gente está bem. O pessoal pensa que a gente só vai ao outro quando a gente está mal. A gente vai quando a gente está bem. Crente vai quando está bem. Você não tem dificuldade para perdoar, você não tem dificuldade para pedir perdão, para pagar os outros. E o que acontece muito com crentes é o seguinte, o pessoal vem para a igreja, se converte, e ele joga o passado para trás, inclusive as responsabilidades. Não é assim. Você ficou devendo lá R$1.000, o cara lá do açougue, e você falou que tudo se fez novo. Está vendo como é que usa coisa errada? O que você tinha que fazer antes de você montar um novo negócio, antes de você começar uma coisa nova? Eu preciso falar? Você não tem direito de comprar roupa, você só vai ter direito de comprar remédio e comida. Esse é o seu direito. Remédio, comida, beber água, assim você ter. Você não bota uma roupa, você não bota um relógio no braço, você não faz uma viagem, você não compra um carro, você não faz nada. Você tem que ir até as pessoas e falar assim, eu te devo R$1.000, eu te devo. Eu vou te pagar 100 por mês. Vou te pagar 50 por mês, mas vou honrar meus compromissos. Você tem que fechar todas as brechas. Doeu, né? Todas as brechas. Eu estou trabalhando agora eu vou pagar cada centavo que eu devo. Procura todo mundo, todo mundo. O cara da padaria que você deu um tombo de 100, entendeu? O seu primo que você pegou emprestado não pagou. Você não tem direito de andar de carro, você não tem direito de nada enquanto você não retificar seus caminhos. Se você não fizer isso, lá na frente você não vai seguir adiante. Pastor, mas agora que eu estou tão bem, rapaz, você está bem, mas o que ficou para trás? E quem ficou lá atrás que você deveu e você não acertou? Mas é banco, não interessa. Não interessa se é banco. Não interessa se é banco. Tem que pagar as pessoas, tem que acertar as coisas, tem que fazer retificações. Vai lá no pastor que você brigou, pegou no pescoço dele e pede perdão para ele. Você não precisa ficar lá. Mas você fala assim, pastor, eu estou bem, estou convertido, me perdoa pelo que eu fiz aqui, xinguei o senhor todo. Porque senão vocês não vão avançar. Entendeu? Vocês vão chegar num ponto que vocês não vão passar mais. Vai em todo mundo, procura todo mundo. Entendeu? Se você não foi convencido disso, que você não converteu ainda. Você não converteu ainda. Fica a dica. O Davi perguntou, não tem ninguém aí da casa do Saul? Porque ele teve uma divergência tão forte com o Saul, teve tantas coisas que aconteceram entre ele e Saul, coisas certas, coisas erradas, e ele quer acertar. Não há alguém que tenha ficado da casa de Saul. Não era especificamente sobre Jonatas. Ele falou assim, eu estou fazendo por amor a Jonatas, eu tenho um compromisso, por isso que eu quero fazer retificações em toda a casa de Saul. Isso mostra que ele firmou uma aliança com Jonatas forte. E essa aliança estava sendo estendida para todos os seus descendentes. Por quê? Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. O Ziba. Esse cara não é gente boa não, hein?
meio traíra, meio interesseiro. Ele é servo da casa de Saul, sabia tudo sobre Saul. Mas o Saul morreu e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu o tal do Ziba, que conhece o pessoal do Saul todo? Sim. Ele disse: servo teu. É servo, né? Vai fazer o quê? Agora o Davi está com poder, todo mundo vira servo. Versículo 3: disse o rei, a mesma coisa, não há ainda alguém, está mapeando, percebeu? Ele está mapeando, eu quero saber, tem alguém que eu possa ajudar, tem alguém que precisa de alguma coisa, eu não quero que ninguém fique com necessidade. Ele está tão bem que ele quer fazer retificações. Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? De Deus, porque Deus está trabalhando nele. E disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Tem um menino que tem, um jovem, é aleijado dos 2 pés. Esse menino está ilhado numa cidade bem pejorativa, ok? Vocês sabem da história, né? Mefibosete, de Lodebar. O pessoal gosta de fazer piada com isso. É isso mesmo. Esse menino sofreu um acidente. Quando é que ele sofreu um acidente? A ama dele cuidava dele. Era um menino de 5 anos de idade. Quando ela soube que o Jonatas e o Saul tinham sido mortos em batalha, ela pensou: vai haver retaliação para o descendente. Que era normal isso. Matou o rei, eles vão atrás, os inimigos vão atrás dos descendentes, para usurpar o trono, matar a criança. Ela foge com a criança e nesse afã de correr, a criança cai do colo dela no chão. De qualquer jeito, vai saber como que caiu, quebrou os 2 pés, naquela época não tinha como ter recurso, ficou aleijado. Dos 2 pés. Esse menino perdeu a família, perdeu todo mundo, perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu todo mundo. Então esse menino foi isolado numa cidade chamada Lodebar. Ok? É estranho, né? A gente vê um garoto de 5 anos caindo do colo. Não era nem para estar no colo. Com 5 anos já dá para andar, né? Mas talvez nessa época os cuidados com as crianças eram diferentes. Talvez não tinha essa liberdade que as crianças têm hoje. Talvez uma criança de 5 anos para fugir com ela não seria prudente sair arrastando a criança. Você podia perder a criança. Talvez ela grudou a criança para salvar. Pode ser. Então ela foge com a criança, por causa do contexto daquele tempo. As invasões que eram comuns, cidades eram saqueadas quando o rei caía, né? As famílias reais eram executadas, as crianças herdeiras eram mortas para impedir vingança ou disputa pelo trono. Deu para entender porque que ela fugiu com Mefibosete? Ok. Então esse menino ele está isolado numa cidade pequena chamada Lodebar. Versículo 4, Davi pergunta: onde está? Onde é que esse menino está? E o Ziba disse ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ok. Por que esse menino está lá? Quem é Maqui? Maqui era um homem a gente podia dizer da burguesia, um homem rico. Os burgueses, eles tinham uma relação muito próxima dos reis, certo? Porque eles ficavam o tempo todo na casa real. Então o Maqui era um homem que tinha boa relação com Saul, porque era burguês, havia vantagens políticas dos ricos, e a ligação com a casa real era bem comum. Quando o Jonatas e o Saul morrem, o Maqui, sendo um homem poderoso, um homem rico, um homem de influência, ele pega a criança e leva para uma cidade escondida, uma cidade isolada, que ninguém gostava de ir. Imagina um canto de mundo aí, que ninguém gosta de ir. Porque ninguém tinha costume de ir lá, ninguém gostava de ir lá. Então, o lugar menos provável de procurar a criança seria lá. Por isso que ele está em Lodebar. Deu para entender? Ele, como se ele estivesse levando essa criança para um exílio, para esconder das mãos dos inimigos. Apesar de que o Davi não tinha interesse de matar a criança, depois que ele subiu no trono. Mas, pelas regras, era natural que essa criança fosse levada escondida. Ele estava guardado na casa
do Maqui, porque o Maqui queria proteger a descendência real de Saul. Entenderam ou não entenderam? Esse homem era um nobre rico. Entendeu por que Lodebar funciona como exílio para ele? Ok. O lugar era um lugar marginal, o reino não tinha olhos para aquele lugar. Eles esconderam, um buraco de tatu, quer dizer, ninguém vai lá procurar um rei. O rei não estaria lá, entendeu? Então, é o lugar perfeito para esconder um descendente de rei. E era descendente. Versículo 5. Então, depois que ele soube dessa informação, ok? Mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. Esse tomou aqui, não é como a gente pensa, né? Houve aqui um contato diplomático do Davi com esse cara, que ele era um nobre. Não era simplesmente, vai pega a criança e traz. Negativo. Davi soube que a criança estava lá. Ele manda recado, faz um contato diplomático para a liberação do Mefibosete, para que o Mefibosete possa vir. E o Maqui não era bobo, ele conhecia o Davi. Ele sabia. Então a criança é liberada, é trazida pelos soldados, e a distância de Lodebar até Jerusalém de 100 a 130 quilômetros. Naquele tempo, seria uma viagem de 4 a 7 dias. Nas condições do Mefibosete, podia até demorar mais. Colocar uma criança aleijada em cima de alguma coisa, sei lá, uma carroça, para trazer, não seria tão simples assim, com o animal puxando. Então era uma viagem demorada. E representa esse tempo de sair de um lugar de obscuridade para um lugar de luz. Isso é sair de Lodebar, dá até uma mensagem, né? E ir para Jerusalém. Esse é o caminho que o aleijado teve que fazer até chegar em Jerusalém. Talvez seja o caminho que a gente tem que fazer para chegar nas promessas de Deus. Ok, versículo 6. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi. Veio trazido, né? Se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse, Davi, Mefibosete, Mefibosete. E ele diz, eis aqui, teu servo. Essa era uma fala bem segura, devido à situação dele, né, de vulnerabilidade. Ele não está lá vivendo. Porque a gente tem a ideia de que o Mefibosete está vivendo como um mendigo. Mudou, né? Ele estava sendo guardado por um cara poderoso. E ele diz, eis aqui teu servo, porque o Mefibosete também é inseguro, né? Tipo assim, será que o Davi vai me matar, né? Quem é legalmente o herdeiro? Legalmente, no cartório lá do Mocidala acabou. Quem é? Mefibosete. Mas na lei de Deus, o Davi. É difícil. Por isso que é natural ter guerra. Hoje você vê a guerra do Oriente, é natural. Se você vê o Ismael, era filho legítimo. E era o primogênito. Por que a mentalidade dos árabes, a gente pensa, mas como? Como assim? Ismael, descendência de Ismael, descendência de Isaac. Aí é o que Deus falou, o que a lei diz. É complicado, para quem não tem fé, meu amigo. Então a gente critica, mas a gente não sabe. Por que tem tanta guerra? Não é uma guerra de birra, é uma guerra de fé. Guerra do Oriente é guerra de fé. Não é guerra de birra. O cara solta uma bomba, não é por causa de que ele é ruim, é porque é fé. Deu para separar ou não? Pastor, mas os caras fazem terrorismo. É fé, irmãos. É fé, é o tipo de fé errado, mas é fé. Os caras têm fé a ponto de matar, a sacrificar a própria vida, entrar dentro de um avião. É fé. Talvez seria uma coisa que a gente deveria aprender com eles. Fé. Ou não? A ponto de morrer por aquilo que você acredita. E nesse contexto, às vezes, o Maomé está mais poderoso do que a própria voz de Jesus para nós, né? O próprio Jesus. Que eles obedecem. E nós? E aí, o versículo
7, depois que o Mefibosete diz: eis-me aqui, teu servo. Ele está tremendo, né, ou não? Porque senão não precisava do versículo 7, Davi dizer: não temas. Não temas, Davi diz, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Justiça, né? O Mefibosete tem razão aqui para ter medo, né? Por isso que o Davi disse: não temas. Esse não temas aqui me lembra Deus na Bíblia. Não temas, não temas. Vamos entender depois. Versículo 8. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Autoestima aqui no lixo, né? Mas também dá para entender, né? Enquanto Davi quer exaltar Mefibosete, o Mefibosete quer se diminuir. Por quê? O Mefibosete tem traumas. Trauma primeiro, físico. Sofreu uma queda quando era criança. Trauma emocional. Teve uma mudança social drástica, né? Perdeu a identidade real. O cara é da família real. Também social, vou ter que morar numa cidade ruim, uma cidade pobre. E também trauma familiar, porque perdeu todos os seus entes queridos. Então não é para ser um cara normal. Isso justifica a visão negativa que ele tem a respeito de si mesmo. Ele se acha um cão morto. Dá para fazer uma mensagem aqui: como recuperar a sua autoimagem. Quando o Mefibosete diz que ele é um cão morto, o Davi não vai falar nada com ele. O Davi podia falar assim: não, você não é um cão morto, que é isso? Pensa positivo. Não fala. É interessante que Davi age dentro do mesmo caráter de Deus. Deus, você vê que Deus, quando ele vai conversar, ele não fica... Ele ignora algumas falas depreciativas e fala o que é importante. Você pode perceber na Bíblia. Deus não entra nesse negócio. Ele não dá atenção para essas coisas. Ele sempre vai reafirmando a promessa em cima de uma fala negativa da gente. Então, com base nas palavras aqui do Mefibosete, dizendo que ele é um cão morto, então chamou Davi a Ziba, que era moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Ok? Eles vão ser donos de todas as terras deles. E você trabalhar-lhe-ás, porque era um treteiro esse cara aqui. Você vai trabalhar, pois a terra, tu e teus filhos, que ele tinha um monte. Aqui sabia fazer filho, viu? Vocês vão ver. Tinha 15 filhos. 15 filhos. É complicado. E 20 servos ele tinha. Então, tem muito, né? Então, já que você está... É interessante por quê? Porque ele era servo do Saul. O descendente do Saul, de Jonatas, está lá, isolado, sem nada. E o cara que era um dos servos dele está por cima da carne seca. Tem aqui 20 escravos à disposição dele. Ele falou: então você vai fazer o seguinte: você vai trabalhar a terra que eu estou dando. Já que você tem um monte de filhos, você tem um monte de servos, você vai trabalhar a terra. Você e seus filhos vão trabalhar a terra dele. E recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Ou seja, vocês vão começar a primeira comunidade. Ou seja, ele está estabelecendo a vida dele novamente. Ele falou: você já vai entrar tendo gente trabalhando e pagando imposto para você, mantendo você. Como se ele estivesse estabelecendo um reino para Mefibosete. Porque esse cara, junto com a família e com os servos, vão ter que trabalhar a terra e sustentar o Mefibosete por causa da linhagem real dele. Ok? Ele falou: para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas o Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. O que é que ele está dizendo?
Ao finalzinho diz, ele tinha 15 filhos e 20 servos. Não tinha. Dizer que o Davi comerá pão à mesa do Davi, que o Mefibosete vai comer pão à mesa do Davi, significa que ele vai ter acesso à casa real. Mas ele vai ter a sua própria jurisdição de comando. Entende? Entende o que é comer na mesa do rei? Você vai entrar aqui igual como se você fosse da casa. As portas estão abertas para você. É isso que ele está dizendo. Mesmo que Mefibosete tivesse acesso irrestrito à mesa do rei, que é isso que está dizendo, por questão de honra, ele precisava que alguém cultivasse as terras dele, terras de herança, para que a renda proveniente suprisse as necessidades da casa dele, da família dele em Jerusalém. Entendido, né? Versículo 11: E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei manda, o meu servo assim fará teu servo. Claro, vai falar que não? É óbvio, né? Podia falar só assim, mas tá bom. Agora vamos seguir. Olha só, quem está falando no versículo 11 é o Ziba, presta atenção. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim fará teu servo. Aí tem um ponto. Olha o que está escrito depois. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Confuso essa cláusula segunda aqui? Essa segunda cláusula aqui, porque quem está falando aqui no versículo 11 é o Ziba, ok? Até o ponto. Só que dá a impressão que é o Davi que fala na segunda parte, mas não é o Davi que fala na segunda parte. Então essa cláusula aqui, a gente chama de cláusula circunstancial formal. Ela foi escrita por engano pelos tradutores, ou seja, ela não existe. Ela não possui conexão com a primeira parte do versículo. Deu para entender? Vou repetir. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda teu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, dá a impressão que o Ziba continuou falando. Disse o rei. Quem é que está falando? É o rei ou é... Você viu a confusão que dá aqui? Então, você não sabe quem está falando. Aparece apenas uma descrição do que tem que acontecer depois. O Mefibosete, ele vai continuar comendo, né? Então, ficaria mais ou menos assim. O certo, ficaria assim. Disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei manda, a seu servo assim fará teu servo. Ponto. Aí teria uma nota conclusiva do escritor. Assim, Mefibosete ficou comendo à mesa de Davi, como se fosse um dos descendentes do rei Davi. Era isso. Seria uma nota conclusiva. Depois que o Ziba falou: não, está tudo certo. Então, assim, aconteceu conforme Davi falou. Era uma nota conclusiva. Então, quando o escritor coloca essa segunda cláusula, que dá a impressão que você não sabe quem está falando, se é o Ziba, se é o Davi, faz uma confusão, ela está desconectada. Ouviu aí o pessoal especialista em português, do que eu estou falando? Como é que está, King James? Logo depois do ponto ali, e o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer na minha mesa, como um dos filhos. Só que a King James ela é próxima do original. Se você pegar a Bíblia judaica, não está assim não. A hebraica diz: Farei como me ordenares, meu senhor, mas Mefibosete é meu hóspede como descendente de Saul. Você está em qual versão? Está meio estranha. A minha hebraica não está assim não. A minha hebraica está assim, Assim, Mefibosete ficou comendo à mesa de Davi, como se fosse um dos descendentes do rei Davi. Uma conclusão, como o escriba estivesse concluindo a palavra. Não tem nenhum autor, ninguém falando. Né? Não tem nenhum... Está como? É conclusiva, a Bíblia judaica está concluindo assim, o escriba deixou desse jeito. Tem que examinar a tradução, senão você fica doido.
Não dá para você. Vocês já perceberam que quem quer estudar a Bíblia não pode ficar com a Bíblia só, tem que ter uma biblioteca em casa. Ou disposição para pesquisar, né? É muita coisa, né? Os tradutores, eles enganam a gente demais. Tudo bem? Isso é só uma observação também, não tem muita relevância. É só uma observação que nos ajuda a entender o seguinte: a Bíblia, você não pode seguir ao pé da letra, porque você está vendo aí, você tem que comparar com outras versões, é isso. Toda vez que você vê uma coisa confusa assim, você fala, tem que olhar o original, como é que está, ok? Versículo 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno. Quando que ele teve? Deve ter tido depois que o Davi estabeleceu ele. É provável que essa criança tenha nascido posteriormente. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Então vocês vão perceber que esse Mica é o descendente do Jonatas. Provavelmente ele vai casar, vai ter filho. Não sei se vai casar também, vai ter filho, pode ter filho. E ele vai, a família vai desenvolver. Você não vai ver nada contra o Mica aqui. Você vai ver que a biografia dele não tem nada na Bíblia que fala que ele fez alguma coisa errada. Provavelmente vai ter uma família digna, vai ter uma vida normal. Também não fala o tempo que ele viveu, não fala nada disso. O Mica que vocês estão lembrando aí que vai ter ídolos é outro Mica, tá? Tem 6 Mica na Bíblia. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Olha o destaque. Ele sempre comeu na mesa do rei, ou seja, não é que ele almoçava e jantava lá, não. Significa que ele entrava no palácio a hora que ele queria, ele tinha acesso, ele chegava, chutava o cachorro do rei, abria a geladeira. É isso que está falando. Entendeu? Estou conjecturando, calma. Não tinha geladeira. Daqui a pouco outro grita, pastor, não tinha geladeira naquela época. Raciocina rápido, gente. É isso, ele tinha liberdade, não tinha protocolo para ele. Ok, terminamos aqui. Nem tanto como vocês pensaram. Agora, se a gente pegar, vou fechar agora, daqui a alguns minutos. Se a gente pegar essa história do Mefibosete, nós temos uma analogia. De quê, vocês acham? Analogia de quê? Comparação de quê? A respeito da ação da graça de Deus sobre os homens. Esse é o pano de fundo da história do Mefibosete, a ação da graça de Deus, de um Deus poderoso sobre o homem miserável. É isso. É isso que Deus faz com a gente. Um Deus gracioso, poderoso, derramando favor e graça sobre nós que somos miseráveis. A debilidade do Mefibosete, que é os pés aleijados, representa o nosso aleijão com os seres humanos, na vida moral e por aí vai, espiritual. Entenderam ou não? Então vamos lá. O afã de Davi em tentar descobrir alguém da casa de Saul para usar de benevolência ou beneficência é a revelação do coração de Deus na tentativa de transbordar amor em favor dos filhos por herança. Então não importa a condição que a gente tenha, nós somos filhos por herança. Mefibosete era filho por herança. Era herdeiro legítimo. Então nós somos herdeiros legítimos, não importa a condição que a gente vive. É importante isso. Você pode ser a pessoa mais miserável do mundo, mais fracassada do mundo. Você é herdeiro legítimo do trono. Ponto. É isso. Você é um herdeiro legítimo. Ninguém pode te tirar isso. Ou seja, existe um aspecto legal que te dá direito de voltar para o palácio. Mas você tem que querer. Pastor, mas eu estou vivendo como um mendigo. Isso é problema seu, mas você tem linhagem real. 2. A deficiência de Mefibosete e a condição miserável dele, na condição emocional, deficiência, tá? Ok? É a revelação da condição humana em função da queda adâmica. Não foi por causa da queda que ele está nessa condição? Isso. Se esse cara não tivesse caído, você imagina o que ia acontecer? Vai dar trabalho, né?
Voltaria morto por Davi, mas ia ter um grupo do lado dele muito forte. A condição dele, de deficiência, também não dava direito para ele poder estar na liderança, porque a Bíblia, a lei proibia isso. Coxos e aleijados não poderiam assumir papéis relevantes. Mas a graça de Deus é maior que a lei e faz com que coxos e miseráveis possam assumir papéis relevantes. Entendeu? Terceiro, Mefibosete, na casa de Maqui, ou seja, ele é um coxo, mas ele está sendo cuidado. Ou não? Ele está sendo cuidado. Então, Mefibosete na casa de Maqui é a revelação do cuidado de Deus com o homem, mesmo quando ele está distante. Ele está longe de Jerusalém, está longe do palácio, mas Deus arranjou um jeito de cuidar dele lá em Lodebar. Interessante. Quarto, Davi mandando buscar Mefibosete em Lodebar é a revelação de Deus resgatando o homem da sua condição. Confere isso. O favor de Davi sobre Mefibosete, quinto, por causa de Jonatas, é a revelação da aliança de Deus com os homens por causa de uma promessa. Deus fez promessa a Abraão, não fez? Então, o favor de Davi por causa de Jonatas é a revelação da aliança que Deus tem com os homens por causa de uma promessa que ele faz. Sexto, o não temas dito por Davi e as palavras negativas de Mefibosete a respeito de si mesmo é a revelação da fé de Deus em nós, sendo muito maior do que a nossa fé em nós mesmos. O Davi acredita mais no cara do que o cara acredita nele. Sétimo, a permissão de Davi para que Mefibosete coma para sempre em sua mesa é a revelação da graça de Deus sendo derramada sobre pessoas imperfeitas e com sérios defeitos. Aí fecha naquela conversa que nós estávamos batendo papo aqui, né? Sobre os defeitos das pessoas. Então é interessante. O cara não tem defeito. É interessante que o último texto diz o seguinte, que ele comeu na mesa do rei e no final diz, era coxo de ambos os pés. Não era coxo? Como é que está na mesa do rei? Como é que tem acesso ao palácio real? Pois é. E a história mostra que o Davi recebeu o deboche de que os coxos e os aleijados iam expulsar ele de Jerusalém. E agora, como ironia, ele bota o aleijado para comer na mesa dele. Entenderam isso? Então nós temos defeitos, sim. Nós temos defeito. Mas a gente come na mesa do rei. Ou não? É isso aí, nós somos um povo defeituoso, não tem jeito. O Mefibosete é o retrato da nossa condição. Vocês estão achando que vocês vão ficar perfeitos quando? Está buscando a perfeição, não tem essa palavra na Bíblia para pessoas, tem só para Deus. Perfeição na Bíblia para pessoas se chama maturidade. Ninguém vai ser perfeito. E corre-se o risco, se você for perfeito, eu desconfio que você não vai precisar mais de Deus. Eu tenho essa desconfiança. Eu tenho desconfiança até de mim. Se eu começar a vencer todas as minhas debilidades de uma vez, eu acho que eu não vou precisar mais de Deus, não. Eu acho que eu vou para casa. Então, vida espiritual é um mistério que está além da religião. O pessoal pensa que Deus é gente. Deus está preocupado com... Não, porque eu sou... Deus já conhece a gente. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, como é que faz? Então, santidade não foi o objeto de escolha de Deus. Eu sabia quem nós éramos. Então, a gente só é alguma coisa em Cristo. Cristo em nós. Eu sou pobre e miserável. Tá, mas os meus olhos estão em Ti, né? O Senhor cuida da gente. E a gente vai indo. É o Jacó andando de bengala o resto da vida.
Essa bengala aí, você não vai ficar sem ela, pode ficar tranquilo. Eu já tentei ficar sem, não consigo. Eu já até desisti de ser perfeito. Já faz tempo. Eu falo, quem me escolheu, que cuide de mim. Eu vou fazer o meu melhor. Mas, perfeição? Ah, mas tem gente que tem defeito. É isso que define a gente como gente, né? Senão a gente vai virar Deus. O que importa é que a gente se respeite, que a gente confie em Deus, tá? A gente se ajuste, abre mão de alguma coisa. Engole o sapo, né? A gente quer matar, a gente engole o sapo, vai. O Espírito Santo faz a gente engolir sapo, a gente perdoar, a gente aguentar, segurar a onda, né? Pedir perdão. Ô Senhor, me perdoa, me levanta, eu estou precisando da sua força, me ajuda, tenha paciência comigo, daqui a pouco eu vou tentar ser melhor. Tenha paciência comigo, Senhor, amanhã eu tento de novo. É isso aí. É isso aí. A vida é essa aí. Não adianta gente religiosa falar, não, porque tem que ser nada. Ninguém vai conseguir ser nada. Vai tentando. Olha o que está acontecendo com essas igrejas aí, que fica aí todo mundo, não, porque tem que ser, se você, cuidado, se você, olha o que está acontecendo? Só está acontecendo bomba. Igreja fechando. É isso aí. Muita. Se você cortar o cabelo, se você usar a roupa, se você. Você vai ver. Vai. Continua aí. Nem pastor da conta vai ficar apertando os outros. Os fariseus faziam isso. Eles colocavam regras que eles mesmos não conseguiam cumprir. Não consegue, irmão. Faça o seu melhor. Ah, mas eu consigo. Você consegue porque você não foi criado no embate como muita gente, né? Você não foi criado na selva como todo mundo foi. Você cresceu em um ninho, um berço de ouro. Não sabe o que é passar dificuldade. Aí é mais fácil para você. Ah, eu não gosto. Você não gosta porque também pode ter alguma debilidade na sua condição sexual também, né? Porque gente normal gosta. Gente normal sente. Gente normal, e a gente luta o tempo todo. Não tem essa. Ah, porque o cara fala assim, eu chego num lugar assim, ó, pode ter qualquer coisa que então você não é gente, você é um robô. É igual você ver um bolo assim, você está com vontade de comer, mas você sabe que você não pode, você passou no peso, aí você fica assim, e fala, fazendo nada, tira isso da minha frente. É isso aí. A vida é essa. Não, porque não, odeio bolo. Não adianta, odeio bolo. Chego perto de um bolo assim, eu posso estar 3 dias sem comer. Vai nessa utopia aí. Vai. Quem gosta de vermelho, gosta de vermelho, irmão. Quem gosta de branco, gosta de branco. Quem gosta de azul, gosta de azul. Né? A gente às vezes não usa o azul porque a Bíblia diz para não usar, mas a gente gosta de usar. Ou vocês não entenderam o que eu falei? Rapaz, doido para usar uma camisa azul, a Bíblia não deixa eu usar, mas a Bíblia fala que se eu usar vai dar problema, mas o azul fica assim, ó. Ou vocês são gente diferente disso? Ah, tá certo. É melhor para a gente ser cuidado por Deus, tá? Porque quando você ficar poderoso demais, Deus vira as costas para você, aí você vai ficar sozinho. Fica sozinho aí que você vai ver se você dá conta. Fica. Eu prefiro depender toda hora. Por isso que eu falo, ó Deus, mais uma hoje, hein? Se o Senhor não vier comigo, eu não vou conseguir. Todo dia eu falo a mesma coisa. Senhor, eu não estou prestando para muita coisa, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer. Todo dia. Me ajuda aí. Todo dia. Ok? Alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar? Graças a Deus, você está começando a falar agora. Você pega a história de Davi também estava lá esquecido, quando Deus manda Samuel para ungir ele como rei, ele também estava lá no meio do mato, esquecido, e praticamente abandonado pela família, né? E aí ele vai e resgata Mefibosete quase em situações bem similares, né? Estava no anonimato, né? Davi é uma figura interessante. Interessante, problemático, mas interessante. Bem problemático e interessante. Mas revela o homem segundo o coração de Deus.
Não é um homem perfeito. Você tem que olhar Davi nas entrelinhas, como que ele age. O quebrantamento do Davi, o reconhecimento do Davi, das responsabilidades, os limites do Davi, entendeu? Como homem, entendendo como funciona a fraqueza humana. É isso aí que é o mistério, que a gente precisa entender. Não é um cara perfeito, é o homem segundo o coração de Deus. Cara, toma uma decisão errada, o sofrimento emocional dele com o filho que vai ter depois, o filho tentando matar o filho, é o filho tentando matar ele não pode matar o filho. É o mesmo sofrimento que ele teve com Saul. Saul tentando matar, joga a lança, ele só podia se desviar da lança, ele não podia matar o rei, que Deus não deixava. Depois você vai ver ele e o filho tentando matar, entende? E ele tem que engolir seco aquele negócio, a morte toda hora presente, perto dele. E ele não podia matar por causa do sentimento, ele não era nem Deus, ele não podia, era o filho. Enquanto ele sofria por quem ele amava, tentando matá-lo, ele escrevia salmos. Aí que está. Aí você vai ver. Salmos na Bíblia é Davi no deserto, irmãos. A maioria dos salmos. E escrevendo salmos, o sofrimento de ter que confiar em Deus. E eu posso usar minha espada, mas não posso. E vai embora. Depois o filho é morto com Joabe, ele gasga seco. E você for lá, vai, faz qualquer coisa, mas não toca no meu filho, não sei o quê. O Joabe mata o filho e fala, eu te ajudei, mas você matou meu filho. É sofrimento. Escreve salmo, vai escrevendo salmo. Entendeu? Deus moendo o cara. É complicado, meu amigo. Complicado, vida de crente não é fácil, não. Você está maluco. Pelo menos quem está na terra, né? Por isso que a gente tem o Espírito Santo. Senão, sem o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele não faz nada, não somos nada. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, o nosso café da manhã é misericórdia. Todo dia de manhã. O dia que você sair sozinho de casa, você pode preparar. Pode preparar que você vai ser entregue a você mesmo. Agora, se você de manhã você fala, Senhor, é assim, eu já deitado, eu já abro o olho e falo, Senhor, mais um dia, hein? Mais um dia. Vamos lá, que tudo dê certo, tá? Porque vai que dá uma pane assim, né? Aí não sai nada. Igual hoje à noite, dá uma pane assim, você fica assim, como aconteceu com Sansão, né? Irei mais uma vez, né? Contra os filisteus e vencerei. Mas o que a Bíblia diz, né, Evandro? Ele não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Aí escureceu tudo, né? Falei, não vai mais. Por quê? Nós vivemos num tempo de dependência. Dependência total do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, vocês não vão fazer nada. Vai sem mim que vocês vão ver o que vai acontecer. A gente faz, não é porque nós somos bons, é porque Deus está em nós. É por isso. Propõe o encerramento. Oremos. Pai Santo querido, obrigado por mais uma manhã na tua casa. Nos leva abençoados e guardados pelo teu poder, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Que tenhamos um dia de muita paz, de muita construção, de alegria. E que hoje possamos cultuá-lo em espírito e em verdade. Nos dê essa graça, em nome de Jesus, amém e amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורחת תורה